que você gostaria de comprar? Essa é a pergunta mais feita no mundo dos negócios quando se quer investigar as intenções de compra de um grupo de pessoas. E também é a mais inútil de todas. Existe uma pergunta muito melhor a ser feita. Uma pergunta de US$ 1 milhão, ou a pergunta do milhão, por assim dizer. E eu descobri isso em um livro antigo de copywriting. Só para você ter ideia, o autor desse livro é um dos maiores, ou foi um dos maiores copywriters de todos os tempos, e atribuem a ele cerca de 1 bilhão de vendas, ou US$ 1 bilhão em vendas a partir de suas palavras, vendendo o produto ali dos seus clientes como copywriter, certo? Então é um cara que dá para dizer que sabe das coisas. E eu percebi que ele estava certo com o conselho ali que ele dá no livro dele, quando eu comecei a testar essa pergunta que ele sugere nos meus próprios projetos e também com os meus mentorados, não é? Que me dá aí me dá uma amostragem muito maior do que seria se fosse só com os meus projetos. E a verdade é que essa pergunta é muito simples, é a chave para criar produtos best-seller e eu vou revelar exatamente qual é essa pergunta para você neste vídeo. A gente começa a revelar essa pergunta analisando primeiro a pergunta tradicional. Qual é o problema da pergunta tradicional? Certo? Qual é o problema de abrir ali uma pesquisa com os seus clientes ou potenciais clientes ou com seus seguidores nas redes sociais e perguntar: olha, o que você quer comprar? Né? O que você se interessa? O que está dentro dos seus planos? Qual que é o problema com isso? O problema com isso é que as pessoas são péssimas em prever comportamento futuro. E, de algum modo, o que essa pergunta quer é revelar o futuro, certo? Só que existe uma diferença entre a intenção de compra e a compra real. Talvez você já tenha passado por essa experiência que eu passei um bom tempo atrás, que foi criar uma pesquisa de intenção, perguntar para as pessoas se elas comprariam o produto XYZ que eu estava desenvolvendo, eu receber muitas respostas positivas e quando eu mandei o link de compra para essas pessoas, elas não compraram. Ou seja, a intenção de compra foi diferente da compra real, que na maioria não aconteceu a compra real, só tinha a intenção. Não é? Então aqui eu vejo, né, assim, por experiência, atendendo outras pessoas em mentoria, consultorias, que parte da falha com o lançamento de novos produtos é uma pesquisa mal feita. É uma pesquisa que muitas vezes está tentando prever o futuro com perguntas que não funcionam, que elas têm na sua base o problema. Né? Então, aqui no caso dessa pergunta especificamente, né, você compraria tal coisa, você compraria esse produto, ou você tem planos de comprar um tipo específico de produto, etc., já tem um problema na raiz, certo? E uma coisa que eu descobri com o tempo, descobri também lendo esse livro, né, entendendo esse conceito que eu já vou te falar qual é, a melhor forma da gente prever o futuro é olhando para o passado. E a partir dessa simples afirmação, você já deve entender qual é a pergunta, então, de US$ 1 milhão. Qual que é a pergunta do milhão? É o seguinte, em vez de perguntar o que as pessoas querem comprar, o que elas querem, você pergunta o que você já comprou para resolver esse problema. Ou o que você comprou recentemente relacionado ao nicho onde está inserido, ou a um assunto específico que você, de repente, quer desenvolver um produto, ou você já tem um produto que quer ser lapidado ali, quer ser melhorado. Então, veja, quando você faz a pergunta de o que você quer comprar, você dá margem para a imaginação das pessoas, o que, em alguns casos, pode ser algo positivo. Nesse caso especificamente, não me parece ser, porque você dá margem para ela falar sobre coisas que, na verdade, estão longe da realidade. Na verdade, pode ser mais uma intenção de compra do que uma compra real. Agora, quando você pergunta o que você comprou recentemente, o que você já comprou, a pessoa vai direcionar a resposta dela para um fato concreto, para o que aconteceu na realidade. Percebe? Qual foi o último produto que você comprou sobre marketing digital?
Desde que eu aprendi sobre esse conceito, sobre essa pergunta, eu já vou te falar qual que é a fonte, todas as pesquisas que eu fiz continha essa pergunta. E as respostas me revelam coisas maravilhosas. Me revelam os produtos que os meus clientes ou potenciais clientes estão comprando, que naturalmente eu vejo quais problemas eles querem resolver. Naturalmente eu vejo quais são os players concorrentes que estão se destacando. Quais são players que talvez eu tenha que abrir relacionamentos. Então, o que você já comprou para resolver esse problema? Ou o que você já comprou sobre determinado assunto? Né? Qual curso, qual mentoria? Eu já usei isso também, fui específico. Falei, cara, qual curso, mentoria ou ferramenta você já usou sobre marketing digital? E aí a pessoa me responde. Então, aqui eu parto da ideia que o comportamento passado prevê o comportamento futuro. Clientes que já compraram outras soluções são muito mais interessantes. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como os gurus do marketing digital lucram com o seu fracasso. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card. E a ideia base que eu apresento nesse outro vídeo é a que eu trago para cá. Então, de algum modo, até esse vídeo aqui é quase uma continuação do outro vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. O ponto é, clientes que já compraram outras soluções, eles já reconhecem que tem um problema, só que mais importante, eles já têm a disposição para pagar para resolver o problema. Eles já estão no modo de compra. Então, isso é um indício muito mais poderoso que você vai ter sucesso sobre determinado produto do que se você simplesmente perguntasse o que as pessoas gostariam de comprar. Você se baseia no que elas já compram, no que elas já estão habituadas a gastar dinheiro, a abrir a carteira. Percebe? Então, como que você usa isso na prática? Você pode fazer isso com uma simples pesquisa no Instagram. Se você já tem uma base mínima de audiência, eu sugiro que você faça o teste agora mesmo depois de ver esse vídeo. Abra uma caixinha de perguntas e fale lá. Olha, estou fazendo aqui uma pesquisa, estou investigando, você pode criar o contexto o que for verdadeiro ali, o que fizer sentido, e você faz a pergunta. Qual foi o último produto, ou qual foi o último serviço, ou qual foi sua última compra relacionada ao seu nicho, ao seu assunto? Qual foi sua última compra relacionada a tráfego pago, sei lá? Qual foi sua última compra para conseguir emagrecer? Isso vai te revelar. Qual foi sua última compra para aprender programação? Relacionada à programação. Você faz e as respostas vão começar a te revelar o que as pessoas já estão dispostas a gastar dinheiro. E aí, o que você pode fazer? Depende do contexto no qual você está inserido. Mas você pode identificar concorrentes, você pode identificar clientes frustrados. Se você fizer uma próxima pergunta de follow-up, por exemplo, você ficou satisfeito com a sua compra? Ou qual foi sua última compra? E você ficou satisfeito com ela, sim ou não? Percebe? Você consegue pegar essas informações e aí, a depender do seu contexto, você pode identificar possíveis clientes frustrados, né? Soluções que não estão satisfazendo as pessoas. Você pode identificar quais são os problemas que as pessoas estão gastando dinheiro para solucionar, né? Então, você vê, sei lá, o produto X apareceu mais vezes, apareceu 70% das respostas. Você entra e começa a analisar o que esse produto X se dispõe a fazer. Percebe? E assim vai pegando informação. De repente, o produto X, o produto Y ali, que foram os primeiros, você vê quais são os problemas que eles buscam resolver. E aí você começa a identificar, caramba, o meu público, a minha base, está gastando dinheiro com esse problema. Às vezes não era o problema que você imaginava. Ou às vezes era e reforça. E aí você está cada vez mais munido de informações para avançar. Não é? E você também pode descobrir como posicionar o seu produto como uma solução definitiva. Imagina que você faz a lista, as pessoas te dizem quais são os produtos que elas compraram recentemente e você está planejando um novo produto, como é o meu caso. Estou fazendo uma nova comunidade, estou criando essa nova comunidade, mandando convites já
recepcionando as novas pessoas. E o que vai ser legal nessa comunidade é que, pelo menos no primeiro momento, só as pessoas que forem convidadas vão poder entrar, seja por mim ou por outros membros. Então eu estou criando uma dinâmica nova, que eu acho que vai dar bastante certo. E como posicionar seu produto com a solução definitiva? Você analisa esses concorrentes que apareceram. Cara, o que está faltando deles? Eu estou criando uma nova comunidade. Eu olhei para comunidades concorrentes. O que eles não estão fazendo? Das comunidades que as pessoas me disseram que compraram recentemente. Das mentorias que elas me disseram que compraram recentemente. O que esses caras não estão dando? Eu sei. Mas eu sei porque eu perguntei. Eu perguntei e fui atrás para ver as respostas. E o que eu faço? Eu ofereço agora. Só que eu vou oferecer para alguns selecionados. A dedo. E eu espero que essa oferta soe como irresistível. Percebe? Então é assim que você usa na prática. Qual foi sua última compra? Essa pergunta tem que ter em toda pesquisa que você fizer a partir de agora. Qual foi sua última compra relacionada a tal coisa, a tal assunto? Sabe de onde veio essa pergunta de $1 milhão? Essa pergunta do milhão? Do Gary Halbert, um dos maiores copywriters de todos os tempos, um dos mais bem pagos da história. O copywriter que atribuem, né, a ele aí a cifra de 1 bilhão, com B, bilhão de dólares vendido a partir de suas palavras. E o que é muito interessante é que essa informação ele traz no livro dele, The Bottom Letters, né? O livro que ele escreveu quando ele estava preso. Ele escreveu o livro ali em cartas para o seu filho. E em uma das cartas, ele sugere para o filho dele que a habilidade mais importante que ele pode ter é ser um estudioso de mercados. Essa é a habilidade mais importante. Por quê? Porque ele sabia, ele entendia, né, na experiência que ele já tinha, que se você consegue identificar um bom mercado, você já está meio caminho andado para fazer dinheiro. Para ser um empresário, vamos dizer assim, ou para ser um profissional bem-sucedido. Se você sabe identificar o que é um bom mercado, é isso. Você já está no bom caminho, por assim dizer. E como que ele, então, na prática, sugeria para o filho dele identificar um bom mercado? É descobrindo o que as pessoas já compram. Não o que elas dizem que vão comprar, não o que elas dizem que querem comprar, mas o que elas já compram, o que elas já compraram no passado e preferencialmente ainda estão comprando, não é? Isso te dá um indício muito mais firme, muito mais quente do que é um mercado quente, certo? Então, e aí ele descobriu isso, sabe-se lá como, né, com a experiência dele, e quando eu li isso, a minha mente explodiu, eu falei, cara, eu posso fazer essa pergunta para minha galera. O que talvez lá na época, quando ele escreveu o livro, não era tão trivial para ele. Ele não tinha acesso tão fácil às pessoas assim, porque ele era da época lá do marketing de resposta direta, etc, etc. Cara, eu tô a um story de distância de perguntar pra galera, meu, qual foi a última compra que vocês fizeram? Percebe? Então, enquanto, né, tá todo mundo correndo para querer prever o futuro, fazendo perguntas de futuro que não aconteceram, você busca fazer as suas projeções em perguntas baseadas no passado, que são fatos concretos, né? Agora você já sabe como que você investiga. Então, da próxima vez que você for criar um produto ou procurar uma oportunidade de mercado, você não pergunta o que as pessoas querem, vai perguntar o que elas já compraram. Essa simples diferença pode valer $1 milhão ou mais. Pode ser a pergunta do milhão. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.